Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 19 de novembro, né? A gente segue aí dentro da data FIFA, certo? Temos jogos da seleção brasileira aí no início da semana, tá? Ontem tivemos uma partida do Campeonato Brasileiro, o John vai comentar aí mais pra frente pra vocês. Hoje temos o primeiro jogo da final do Paulistão Feminino, né? O majestoso São Paulo e Corinthians, certo? E aí, na semana que vem, temos a grande final na Neoquímica Arena, certo? Então, John vai seguindo aí com as novidades do Corinthians, tem situação de mercado da bola, situação política, mercado financeiro do nosso clube também, né? Com a questão da Arena e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que está registrado, certo? Tem um tempo aí já trabalhando, tem o saldo do FGTS lá guardado, tá? Precisa desse valor agora, né? Entre em contato com a Mais Ágil, o link está aqui na descrição para vocês, certo? A Mais Ágil vai resolver de forma rápida e simples, certo? Entrou em contato, a Mais Ágil vai consultar lá, ó, o senhor tem tanto do seu FGTS, a Mais Ágil antecipa, deposita na sua conta e você já pode usufruir desse dinheiro, que é um dinheiro seu, né, um direito seu, fica lá guardado para quando você sair do emprego, tá? Então a Mais Ágil resolve o seu problema de forma rápida e simples. Aproveitem, rapaziada, tamo junto e vai Corinthians! Bom, rapaziada, como eu adiantei, hoje temos aí a partida entre São Paulo e Corinthians, que acontece na Vila Belmiro, tá? O São Paulo vai mandar o jogo aí na Vila Belmiro, a partida inicia às 4 horas da tarde, com transmissão na Globo, certo? É o primeiro jogo aí da final do Campeonato Paulista, certo? E na semana que vem, dia 26 de novembro, 10h30 da manhã, na Neoquímica Arena, o jogo da volta entre Corinthians e São Paulo, tá? Se tivermos aí uma igualdade nos placares, vai para os pênaltis, certo? Não temos gol fora, não temos nada disso, tá? E a Globo transmite o jogo hoje e também na semana que vem. E eu quero saber qual o palpite de vocês, a expectativa para mais uma final do nosso time feminino, que vem sempre aí disputando as principais competições e brigando, né? Esse é o ponto, brigando para vencer ali, chegando nas cabeças, rapaziada. Bom, ontem tivemos aí um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, né? A partida entre Fortaleza e Cruzeiro, certo? O jogo na casa do Fortaleza, beleza? E aí o Cruzeiro venceu, tá? Por 1-0, o Cruzeiro vinha numa sequência difícil de 3 derrotas, só que o Fortaleza tem 5 jogos já, só no desempenho recente aqui, que não vence no Campeonato Brasileiro. Simplesmente parou, tá? A última vitória do Fortaleza foi na semana que eliminou o Corinthians na Sul-Americana. Eliminou o Corinthians, na mesma semana venceu o América Mineiro, que é o lanterna da competição. E de lá pra cá, o Fortaleza não venceu mais, tá? Inclusive, empatou e depois perdeu nos pênaltis a final da Sul-Americana, né? E no Brasileirão ali, está abaixo do Corinthians nesse momento. Tem mais um jogo atrasado, né? Que acontece aí no meio da semana, contra o Botafogo. Temos também Cruzeiro e Vasco, Fluminense e São Paulo e Flamengo e Bragantino, os jogos aí quarta e quinta-feira, né? E aí a gente dá início à 35ª rodada com o jogo Corinthians e Bahia, certo? A partir de quinta para sexta, a gente vai ter todos os times com 34 jogos, tá? E aí são mais 4 partidas para todo mundo para encerrar o campeonato. Nesse momento, o Bahia desceu para a zona do rebaixamento, né? Com a vitória do Cruzeiro, foi a 40 pontos. Então a gente já tem uma mudança aí dentro da tabela. E eu quero saber qual a expectativa de vocês, tá? Para esse jogo entre Corinthians e Bahia. O Bahia cada vez mais precisando dessa vitória, né? Teremos ainda algumas movimentações dentro da tabela, principalmente pelo jogo entre Vasco e Cruzeiro, né? Só o empate manteria ali mais ou menos do jeito que tá, mas temos o jogo do Fortaleza, o São Paulo joga também, tá? Que são os clubes ali próximos ao Corinthians. E eu quero saber como está o sentimento do torcedor corintiano.
Bom, rapaziada, agora falando sobre treinamento, tá? Tivemos ontem aí 2 atividades no CT Joaquim Grava para que hoje os jogadores estivessem de folga, tá? O planejamento aí da nossa diretoria. E aí, amanhã, terça, quarta e quinta, o Corinthians treina normalmente, certo? Para enfrentar o Bahia na sexta-feira aí, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? O Cássio, que não vinha treinando com os demais companheiros, foi a campo, tá? Participou aí de todas as atividades, certo? Então o Cássio liberado, treinando normalmente, vai pro jogo de sexta contra o Bahia, tá? O Renato Augusto, que em alguns momentos também foi poupado das atividades, né? No início dessa data FIFA, apareceu nos treinos, tá? Então, tranquilo também, deve estar descansado e preparado para o jogo de sexta-feira. Quem não apareceu mais uma vez foi o Fausto Vera, tá? Muita gente já comentou, tá de saída, já confirmou, já... Não confirmou nada, tá? Ele recebeu uma sondagem do Racing da Argentina, mas não tem confirmação de valor, não tem essa negociação adiantada como muitos já estão cravando. Possa ser que ele saia do Corinthians? Possa. Óbvio. Mas não tá confirmado, tá? Hoje, dia 19 de novembro, não temos essa confirmação. E o pior, tá? A diretoria não vem a público explicar. O cara tá cortado, não tá lesionado. E não tem uma explicação. Foi algo disciplinar. Não, é uma negociação que tá ocorrendo. Fala só chega e fala, tá ocorrendo uma negociação. Ponto. Foi algo disciplinar. Beleza. Não explicam o motivo da ausência e ele segue fora, tá? E o técnico Mano Menezes comandou uma atividade aí tanto de organização ofensiva quanto defensiva, né? Separou aí os jogadores em 3 equipes para desempenharem aí as atividades, tá? E como eu disse, hoje estão de folga, certo? E aí temos aí mais 4 treinamentos para o jogo contra o Bahia. Ponto importante, né, dessa data FIFA, não só a questão dos treinos, mas também de descanso, né, que é algo que os treinadores cobram muito, os atletas. Porque você sai de um jogo, no outro dia você faz aquele regenerativo na academia, tem um treino, no outro dia já viaja para jogar. Então você faz um treino de preparação e o jogador descansa um dia, que é o regenerativo, que ele faz aquele... Tá? Então precisa desse descanso, precisa de treinos, tá? E a gente vem acompanhando aí a evolução do time do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, né? Apesar daquela derrota pro Bragantino que irritou muito a torcida, né? E algumas perdas de pontos aí dentro de casa, o jogo contra o Atlético Mineiro e o Santos, o Corinthians vem evoluindo na tabela, né? Praticamente aí descarta a chance de rebaixamento, né? Ainda mais com a pontuação do Bahia, né? São 6 pontos de diferença agora do Corinthians pro Bahia, alguns times ali também nesse meio, né? E o Corinthians segue respirando um pouco mais tranquilo no Brasileirão, rapaziada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a parte política, certo? Da equipe do Corinthians. Temos agora sábado, dia 25 de novembro, as eleições presidenciais, tá? E também das chapas, né, do conselho da nossa equipe, certo? Então, sábado é um dia muito importante, né? No dia 25, nesse sábado. E tivemos um fato que ocorreu aí com Augusto Melo, tá? A assessora da diretoria administrativa do clube, a Cíntia Montino, certo? Trabalha para o Corinthians, é uma das assessoras aí, tudo mais, a parte administrativa, registrou um boletim de ocorrência ontem contra o Augusto Melo, tá? Segundo ela, foi por conta de um áudio que ele mandou no WhatsApp para outras pessoas aí que trabalham no Corinthians. O áudio chegou até ela, né? E ela foi registrar um boletim de ocorrência por conta de misoginia, certo? E outros artigos que o delegado do caso vai apurar, certo? A Cíntia preferiu não se pronunciar nesse momento, tá? O Augusto Melo confirmou que é o autor do áudio, né? Na verdade, foi a assessoria do Augusto confirmou que ele foi o autor do áudio e que ele se equivocou em usar os tais termos, tá? Eu não tive acesso ao áudio. O pessoal falou que é meio que um xingamento que ele faz pra essa tal de Cíntia, tá? E aí é o seguinte,
o processo tem que ocorrer na justiça. Tá? A investigação foi aberto o boletim de ocorrência, vai ocorrer aí a investigação, se for necessário o julgamento e tudo mais, tá? Pode ir para julgamentos de pequenas causas, pode entrar como injúria, ameaça, misoginia, tá? São os artigos aí que o áudio pode se enquadrar, tá? E era aquilo que eu já vinha falando para vocês há muito tempo, cara. Não dá pra gente colocar aqui o Augusto Melo como salvador da pátria, como o melhor cara possível, como nota 10, isso e aquilo, eu já falei. Um André Negão, por representar a renovação e transparência, pelas ideias que ele passa nos debates, por tudo aquilo que a gente acompanhou dele, pra mim é nota 0. O Augusto Melo é superior, tá? Na minha avaliação. Só que ele não chega nem a nota 5, pra mim ele é nota 4, tá? Por muitos problemas que a gente vem acompanhando, situações como essa, tá? E que aquilo, não dá pra gente chegar aqui, fechar os olhos e falar, não, tem que ser o Augusto de qualquer jeito, ele não fez nada, ele é inocente. Não, ele fez, tá? Ele admitiu que fez e tem que pagar por isso, tá? Mais uma vez, não acho que essa situação em específico vai influenciar, tá? Nas eleições de sábado. Tá muito perto e tudo mais, tá? Mas é algo que a gente precisa acompanhar. Pode ser o futuro presidente do Corinthians. Ou ele, ou André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, tá? Então é o que eu falo. O caminho do Corinthians não é nada simples, tá? Nada simples, mas o torcedor segue com esperança aí de um futuro melhor e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre a parte financeira, tá? Temos aí uma novidade sobre o Campeonato Paulista, né, de 2024. A Federação Paulista conseguiu aumentar os valores do direito de transmissão e de marketing para o campeonato do ano que vem, tá? Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, os 4 grandes, vão receber cerca de 40 milhões de reais. Tá? Um aumento aí de cerca de 20%, tá? Em relação ao valor desse ano, né? Do Paulistão de 2023. Pô, e é um valor muito bom, tá? Você já receber 40 milhões de reais só por participar do Campeonato Paulista, que isso? E mais, se o time chegar à final do campeonato, esse valor vai aumentando, tá? Ainda não temos a tabela oficial com os valores, né? Ah, chegou a semifinal é tal valor, chegou a final é X, quartas de final, avançou. Não temos ainda essa tabela, tá? Mas a confirmação é, os 4 grandes já vão receber 40 milhões de reais. Se chegarem à final, esse valor vai subir, tá? Então é uma premiação alta, tá? Uma premiação alta. Por exemplo, o time que chegar à final do Campeonato Paulista vai equivaler ao time que chega na final, que seja campeão da Sul-Americana, em questão de premiação, tá? Ou, por exemplo, semifinalista da Libertadores. Então, assim, é um valor muito bom, tá? É uma valorização muito grande do Campeonato Paulista e que, obviamente, vai ajudar os clubes, né? Questão de contratação, o próprio Corinthians que vive aí um problema financeiro, tá? E aí já até entro na questão da Neoquímica Arena, certo? Sobre a proposta. Para quem não viu o vídeo de ontem e quiser entender, o John postou ontem explicando aí a situação do título precatório e tudo mais. Basicamente, o Corinthians vai ter um gasto aí de 90 milhões de reais, tá? Para quitar a arena. Vai pagar junto com o naming rights, né, que já foi uma venda aí para pagar o próprio estádio, e aí pagaria mais 90 milhões de reais ao invés de 350 milhões, certo? Qual que é a questão que eu ainda não entendi no caso? Se o Corinthians já tem esses 90 milhões, já comprou, ou se vai ficar com essa dívida de 90 milhões para pagar, tá? Você vai precisar arrumar esses 90 milhões para efetuar o pagamento, tá? O Corinthians disse que vai aguardar aí a questão burocrática para dar mais detalhes, tá? E a gente aguarda aí um desfecho dessa situação. A questão é, dentro dos bastidores do Corinthians, todo mundo já dá o acerto como sacramentado, tá? Já quitou, já tá certo o acordo, é 90 milhões e aí acaba com a dívida da Neoquímica Arena, tá? Esse é o assunto interno do Corinthians de que o acordo foi feito e aceito pela Caixa, tá? A gente, obviamente, aguarda a confirmação, tem todo um trâmite burocrático que pode ainda ultrapassar a data das eleições, tá? Pode ser que saia a resposta
essa semana, como pode ser que só saia na semana que vem, certo? Depois das eleições. Então, assim, não sei se vai ter tanta influência assim. Se sair essa semana, vai ter uma influência positiva para a renovação e transparência, com toda certeza, porque é um acordo muito bom. Tá? Isso a gente precisa admitir, precisa ser dito e vai ajudar o Corinthians. Mas a gente aguarda, obviamente, os detalhes, essa confirmação, parte burocrática e esse ponto-chave para mim que precisa ser explicado para a torcida. O Corinthians já pagou os 90 milhões e fez o acordo, ou está fazendo o acordo de quitação e aí vai ter que pagar os 90 milhões. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante para a gente saber se o dinheiro já foi pago ou se precisa desembolsar agora 90 milhões para pagar essa dívida, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer, tá? Temos uma novidade aqui sobre o Gabriel Moscardo, volante da equipe do Corinthians de apenas 18 anos, certo? Primeira temporada aí dele na equipe principal e tudo mais. A situação é a seguinte. O pessoal que vem acompanhando o Gabriel nos bastidores tem entendido que ele tá já pensando na Europa, tá? Que a cabeça dele é o futebol europeu, que ele está vivendo por isso, por essa negociação em dezembro. Fui pesquisar tudo. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do atleta e tem contrato até 2026. A multa para clubes da Europa é de 100 milhões de euros. Ou seja, precisa que alguém chegue no Moscardo agora e fale, ó, se não chegar a proposta que o Corinthians quer, não tem conversa. Que é o que a gente espera do Corinthians, por exemplo, tá? Porque já tivemos uma proposta de 25 milhões de euros do Chelsea, foi recusada. Chelsea fez uma nova proposta que não tivemos acesso aos valores. O Corinthians disse que responderia após as eleições, tá? E aí, provavelmente também após o fim do Campeonato Brasileiro. Mas o entendimento que eu venho observando aí do Gabriel Moscardo é que é isso. Que ele tá por esses 4 jogos, finaliza o Brasileirão, depois obrigado Corinthians, Europa. Parece criança que tá esperando para viajar para casa da avó nas férias. Para ele tá tudo certo, tá? O empresário e os pais já falaram que, ó, finaliza aí bem o campeonato, que a gente tem coisa boa pela frente. Se eu sou da diretoria do Corinthians, responsável da parte de negociação, chego no Moscardo e falo, ó, se vocês querem essa rapidez e tudo mais, o valor que a gente quer é X. Tá? O Corinthians pode definir 30 milhões de euros, 35 milhões de euros, 35 mais bônus, 30 mais bônus, não sei. Tá? Não sei qual é o valor que o Corinthians entende que os clubes podem pagar pelo Moscardo. Mas eu colocaria um teto. Colocaria a base, né? O mínimo. Se chegar a proposta desse valor, você será negociado. Agora, não adianta você bater aqui na porta, ó, é meu sonho jogar no Fulano Futebol Clube e a proposta deles serem de 20 milhões de euros. Não adianta. Ah, não, é 25. Não adianta. O Corinthians é dono dos direitos, a maioria, né, 80%, tem contrato até 2026, multa de 100 milhões de euros. Não chegou a proposta que o Corinthians quer, fala o seguinte, ó, beleza, ele inicia a nossa temporada, acabou, é jogador do Corinthians até 2026, acabou. O Corinthians tem que exercer o seu direito, enquanto o clube que tem contrato, enquanto o clube que tem a multa, e que tem um jogador. É simples, tá? A força no momento da negociação, dessa negociação específica, é do Corinthians e eu creio que a diretoria possa usar isso a nosso favor para conseguir rentabilizar, a gente conseguir montar um bom planejamento, um bom elenco para 2024. Quem sabe aí a gente possa novamente retomar aí o caminho dos títulos e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual o valor o Corinthians deveria estipular para negociar o volante Gabriel Moscardo de apenas 18 anos, família? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!